do seminário não poderia ser mais atual, no momento em que muitos países no mundo enfrentam, cada qual com a sua especificidade e contexto nacional, os desafios da consolidação e reforço da qualidade da democracia. Acreditamos que este seminário de 5 dias de trabalho permitirá aos respectivos delegados partilhar experiências, analisar estudos de caso e identificar boas práticas sobre as diferentes temáticas, entre as quais se figuram a análise dos instrumentos disponíveis para garantir uma fiscalização eficaz do orçamento do Estado, o papel das diferentes instituições que participam no processo e o tipo de relação interativa que devem desenvolver. É para mim uma grande honra e um privilégio poder dirigir a Vossas Excelências algumas palavras neste ato que assinala o início do seminário de alto nível sobre fiscalização legislativa do ciclo orçamental e controle externo das contas públicas nos PALOP e Timor-Leste. Para Cabo Verde é igualmente uma honra acolher este seminário sobre a fiscalização legislativa, por ser a primeira vez que os países da PALOP e Timor-Leste se reúnem no mesmo país para juntos analisar e debaterem este género de problemas que lhes são comuns, trocando experiências e se enriquecendo mutuamente. Desejamos um bom trabalho a todos e uma boa estada no nosso país. Declaramos aberto o seminário de alto nível sobre a fiscalização legislativa do ciclo orçamental e controle externo das despesas públicas nos PALOP e em Timor-Leste. A expectativa é que a parte política, não é, começou a funcionar da Assembleia Nacional de Santo Tomé, que a parte política possa, de facto, entender, não é, quanto é importante a função fiscalizadora dos deputados às contas do Estado. Os diagnósticos que foram elaborados no quadro do projeto ProPALOP servem de base de referência para a elaboração dos planos de trabalho que foram feitos em cada um dos países, mas também alimentam, de certa medida, o seminário que aqui está. From the bank perspective, it's so important that it's a lot of what our programming focuses on. And the role that parliaments play, and the role that SAIs play, and the role that the Ministry of Finance plays in these systems is essential. The important thing to remember in looking at all of this analysis is that there's a lot of cross-learning that can happen. Not one system is better than the other. It's important to be able to pinpoint the areas within different systems where there are weaknesses and strengths and be able to use the other systems to find solutions and ways to address those challenges. When it comes to the Portuguese-speaking countries, the PALOP countries, what we will launch in the next month or so is a Portuguese corner, where basically we will have a Portuguese space where we will create room for MPs and parliamentary staff to connect. We will make sure that there are daily updates on what is going on in these countries with regards to parliamentary development, and we will have a library available in Portuguese. As instituições superiores de controle e os parlamentos têm papéis complementares. O trabalho de um ganha consequências com o trabalho do outro. Na minha opinião, está a correr muito bem, tendo em conta a troca de experiência, os diferentes atores dos diferentes tribunais de contas, dos diferentes parlamentos. Este seminário, efetivamente, está a ser uma boa experiência. Uma boa experiência porque, primeiro, conseguiu juntar vários países, nomeadamente os PALOP e Timor-Leste. E segundo, pelo facto de ter técnicos dos Ministérios de Finanças, deputados, ou seja, Parlamento e Tribunal de Contas, faz uma mescla de experiências que permite efetivamente ver onde estão os constrangimentos, o que é possível fazer em cada país. O SIGOF é uma plataforma tecnológica que nos permite fazer a gestão financeira e orçamental das finanças públicas. É uma plataforma que nos ajuda a fazer a gestão da coisa pública desde o planeamento, a passar pela programação,
bem como o processo de orçamentação e execução orçamental. Em São Tomé e Príncipe nós temos no âmbito da reforma de finanças públicas que iniciou em 2005, nós temos uma lei da instituição financeira que define que o governo deve prestar contas trimestrais depois de 30 dias do fim do trimestre, apresentar o relatório trimestral da execução do orçamento para a Assembleia. Estes relatórios são todos publicados no site do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe e que qualquer um, em qualquer parte do mundo, tem acesso para fazer o acompanhamento da execução do orçamento do Estado. O PEFA representa um acrónimo de Public Expenditure and Financial Accountability, que significa quadro de medição de desempenho em termos de responsabilidade financeira e despesa pública. Existe há mais de 10 anos, surge porque os países os países que dão ajuda externa a países como o nosso, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e outros, e que são dependentes ou recipientes de ajuda externa, precisavam de fazer avaliações com regularidade para ver se o sistema de gestão de finanças públicas dos países, até que ponto eram robustos e que riscos representavam se esses países decidissem investir no orçamento do Estado de alguns destes países. Portanto, o quadro legal é muito importante, primeiro numa legislação ou do petróleo, ou numa legislação do carvão, ou numa legislação de recursos naturais que estabeleça os parâmetros a partir dos quais estes recursos devem ser explorados. E posso dizer que em Moçambique nós temos boas leis no que concerne a essas questões. A segunda questão é dotar as nossas instituições de capacidade para monitorar o processo de exploração desses recursos, de modo a que todo o processo seja o mais transparente possível, porque só a transparência é que garante que esses recursos vão ser úteis para os nossos países. A Rede de Mulheres Parlamentares, que já está a beneficiar pela segunda vez, porque tivemos um primeiro projeto para a PALOP, em que nós tivemos a oportunidade de fazer o seguimento e implementação da Lei VBG. Neste segundo projeto, estamos a ter a oportunidade de trabalhar a questão do orçamento sensível ao género ou orçamento na perspectiva do género. A experiência nasceu assim. A rede conseguiu, através de União Europeia, fazer uma viagem de troca de experiência ao Brasil, em que nós participamos e vimos a sociedade civil como é que participa na elaboração, na execução do orçamento, e trouxemos essa experiência para Cabo Verde. Portanto, nesta segunda fase com a consultora, vamos preparar instrumentos que nos permitam fazer o seguimento, junto com o Ministério das Finanças, dos respectivos projetos. E também vamos trabalhar com a Comissão de Finanças do Parlamento e com a Comissão Especializada que responde pela questão do género. Os fundos de pensões são uma atividade bastante complexa, que tem vários intermediários na cadeia de valor. Quais são os níveis de capital, do requisito de capital adequado para que esses fundos de pensões possam ser sustentáveis? Existem vários mecanismos para tal, uns mais onerosos e outros menos onerosos, dependendo da estrutura e do longo termo da história das pensões nos países. No Brasil, ocorreu um movimento dos anos 90 em diante, em que havia uma preocupação muito grande do povo brasileiro em ter acesso às informações sobre as contas públicas. Então, foi feito um conjunto de legislações, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência, a Lei da Ficha Limpa, em que, em suma, essas regras, elas criaram a obrigação para todo o serviço público, ou seja, toda a administração pública, de manter um canal
que fosse acessível a todo cidadão brasileiro. A discussão do Hard Talk vai ser um bocadinho mais dinâmica, né? E quem se levantar deve vir com a sua questão, não é? No que diz respeito à Comissão do Plano e Orçamento, nós temos uma boa relação com a sociedade civil. A sociedade civil entra a fundo sim, porque o que é que nós fazemos? Quando recebemos a baixa do orçamento ou da conta geral do Estado, nós pegamos no exemplar, mandamos para a sociedade civil. E a sociedade civil, por sua vez, faz a sua apreciação, a sua análise. Reporting, it is a mandatory by law. It is to submit it to the National Parliament as well as Court of Account every quarter. We the Ministry of Finance submit this in time. I can say not on time, in time. Gostaria de frisar que neste seminário adquirimos novas experiências no intercâmbio de boas práticas que permitiram ou que permitem os parlamentares engajar no processo orçamental no contexto da gestão das finanças públicas, nomeadamente a formulação do orçamento, a discussão, a implementação e a auditoria. Eu creio que as expectativas foram alcançadas, tendo em conta que estivemos durante esta semana trocando experiências no ato das abordagens dos vários temas que foram aqui, portanto, trazidos à tona para a reflexão e trocando experiências a nível de todos os países participantes, uma vez que, portanto, somos países com algumas similaridades, mas em contextos diferentes. Foi um seminário de 5 dias. Realmente as expectativas foram alcançadas. Em especial, o projeto Pro-Palop e Timor-Leste no seu todo, para alavancar as nossas iscas, a fim de cumprirem cabalmente a sua missão constitucionalmente consagrada às nossas leis-mães. Estamos conscientes de que, como alguém dizia, é um tal escritor, Albert Einstein, dizia que o valor dos homens não se mede por aquilo que podem receber. Sublinho, repito, o valor dos homens não se mede por aquilo que podem receber, mas sim por aquilo que podem dar. Os nossos amigos de Cabo Verde deram tudo. Até gostaríamos que hoje fosse o dia 1 do seminário. Temos muita saudade, ainda estando aqui na cidade de Praia, desta amizade e desta vivência solidária